Você está dispensada. Seu cartão corporativo está cancelado. E a partir de agora não podemos mais bancar sua volta para casa, então... Você vai ter que se virar. Li aquela mensagem 3 vezes, parada no saguão do hotel em Buenos Aires. O piso de mármore sob meus pés parecia mais firme do que qualquer outra coisa na minha vida naquele momento. As palavras do meu chefe brilhavam na tela pequena do celular na minha mão. Cada palavra parecia uma facada. Eu não chorei. Não me desesperei. Nem arremessei o celular, nem nada. Só fiquei ali, parada, enquanto as pessoas passavam por mim falando espanhol, puxando suas malas e vivendo suas vidas normalmente, enquanto a minha parecia desmoronar. Digitei de volta devagar, com cuidado. Entendi. Obrigada por avisar. Depois me sentei em um banco acolchoado perto da entrada e tentei lembrar como se respira. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como eu vim parar aqui. A milhares de quilômetros de casa, com $40 na carteira, e uma mensagem que basicamente dizia que eu não valia nada. Meu nome é Ria. Tenho 32 anos. Tenho uma filha de 6 anos chamada Ivy, que ainda dorme com o coelho de pelúcia que eu dei a ela quando nasceu. O pai dela foi embora quando ela tinha 2 meses. Disse que não estava pronto para ser pai. Então somos só nós duas contra tudo, eu e a Ivy. Comecei a trabalhar na Belmar Goods há 4 anos. Eles produziam bolsas de luxo, daquelas que custam mais do que o meu aluguel. Eu não era designer nem nada sofisticado. Eu era coordenadora de compras. Basicamente, eu encontrava fornecedores que pudessem entregar os materiais que a empresa precisava. Couro, ferragens, tecidos, qualquer coisa que os designers pedissem. O salário dava para manter a gente, pagar as contas e colocar comida na mesa. Não muito além disso. Mas eu era boa no que fazia. Muito boa mesmo. Eu conseguia conversar com fornecedores de vários países e fazer com que eles entendessem exatamente o que a gente precisava. Aprendi um pouco de vários idiomas. Perguntava sobre a família deles. Decorava o nome dos filhos. É assim que se constrói confiança. Meu chefe era um homem chamado Graden, de 46 anos. Sempre usava relógios caros. Sempre com um perfume que provavelmente custava mais do que minhas compras do mês no supermercado. Ele tinha sido promovido a chefe da divisão inteira há 3 anos. Até hoje não sei como. Ele mal entendia o que a gente fazia de verdade. Graden gostava de me lembrar de onde eu vinha. Você tem sorte de trabalhar aqui? Ele dizia quando eu pedia um dia para levar Ivy ao médico. Tem centenas de pessoas que assumiriam o seu lugar amanhã. Eu sorria e respondia: eu sei, obrigada. O que mais eu poderia dizer? Eu precisava daquele emprego. Ivy precisava de comida, roupas e material escolar. Então eu engolia tudo. Cada comentário atravessado, cada desprezo, cada piada sobre o meu jeito de falar, de me vestir, ou sobre como eu não entendia de negócios como ele. 2 meses antes, Graden me chamou na sala dele. Temos um problema, ele disse. Nosso fornecedor de couro na Argentina, aquele que sustenta toda a nossa coleção de primavera, está ameaçando romper com a gente. Por quê? Perguntei. Como eu vou saber? É você quem fala com esse pessoal. Ele falou como se eu fosse só uma tradutora, não alguém que realmente negociava e construía relações. Eu vou falar com eles. Respondi. Entrei em contato com o fornecedor naquele mesmo dia. O nome dele era Eduardo. Ele administrava um negócio familiar nos arredores de Buenos Aires. 3 gerações trabalhando com couro. O melhor que eu já tinha visto. Macio, resistente, impecável. Eduardo estava claramente irritado. Sua empresa trata a gente como máquina, ele disse. No mês passado quiseram pagar menos. Agora querem entrega mais rápida. Nunca perguntam se dá para fazer, só exigem. Eu entendo, eu falei. Deixa eu ver o que consigo fazer. Passei a semana seguinte montando uma proposta mais justa. Ajustei prazos, valores e frequência de pedidos para que funcionasse para os 2 lados. Graden mal olhou. Vai para lá, ele disse. Vai para a Argentina e resolve isso. Quando? Perguntei. Semana que vem. Você fica lá 3 semanas. Talvez 1 mês.
O tempo que for preciso. Meu coração despencou. É muito tempo. Minha filha... Sua filha tem família, não tem? Dá um jeito, Ria. Esse é o seu trabalho. Ivy chorou na noite antes da minha viagem. Se agarrou à minha cintura. Não vai, mamãe. Por favor, não vai. Eu me ajoelhei. Segurei o rostinho dela. Eu preciso trabalhar, meu amor. Só um pouquinho. A tia Priya vai ficar com você. Mas meu aniversário está chegando. Ela sussurrou. Aquilo me quebrou por dentro. Eu sei. Eu volto antes. Eu prometo. Eu não cumpri essa promessa. Cheguei a Buenos Aires numa terça-feira. A cidade era barulhenta, intensa, cheia de vida. Peguei o táxi mais barato que encontrei até o hotel reservado pela empresa. Era ok, meio antigo, mas limpo. No dia seguinte encontrei Eduardo na oficina dele. Ficava longe do centro. Peguei um ônibus por quase 1 hora para chegar. O prédio era antigo, mas bem cuidado. Lá dentro, trabalhadores esticavam e tratavam o couro. O cheiro era forte, pesado. Eduardo tinha 63 anos, cabelo grisalho e mãos firmes. Sua esposa, Lúcia, cuidava da parte administrativa. Ela me trouxe chá e alguns doces enquanto conversávamos. Me diga do que você precisa, disse Eduardo. Eu preciso que vocês continuem com a gente. Respondi com sinceridade. Mas também preciso entender o que não está funcionando para vocês. Conversamos por horas naquele primeiro dia, sobre preços, prazos e principalmente respeito. Essa palavra voltava o tempo todo. Seu chefe, disse Eduardo com cuidado, fala com a gente como se não fôssemos nada. Eu sei, respondi baixinho. Ele fala comigo do mesmo jeito. Lucia me olhou com pena. Então por que você continua lá? Porque tenho uma filha para sustentar, respondi. Ela concordou com a cabeça. Ela entendeu. Nas 2 semanas seguintes, eu construí algo com eles. Não só um contrato, mas uma relação de verdade. Negociamos tudo de forma equilibrada. Eu explicava o que a empresa precisava. Ele mostrava o que era possível fazer. Encontramos um meio termo. Foi então que Eduardo começou a insistir em algo diferente. Quero lidar diretamente com você, ele disse. Não com seu chefe. Não com mais ninguém. Com você. Eu não mando nisso, respondi. Sou só coordenadora. Então vamos fazer você mandar nesse acordo. Ele foi direto. Tudo passa por você. Qualquer mudança precisa da sua aprovação. Senão não tem negócio com a Belmar. Na época, eu não entendi totalmente. Achei que ele só preferia trabalhar comigo. Depois percebi que era mais do que isso. Ele estava me protegendo, porque já tinha entendido que o Graydon se apropriava do meu trabalho. De volta para casa, Graydon mandava mensagem o tempo todo. E o contrato? Quando vai assinar? Por que está demorando tanto? Eu explicava que confiança leva tempo, que pressionar poderia estragar tudo. Ele respondia sempre igual. Não quero desculpa. Quero resultado. Uma vez ele entrou numa chamada com o Eduardo. Foi um desastre. Interrompia o tempo todo. Fazia piada sem sentido. Tratava o Eduardo como se fosse ignorante. Depois da ligação, Eduardo me disse: aquele homem não respeita ninguém. Sinto muito, eu falei. Não se desculpa por ele. Você não é ele. O aniversário da Ivy chegou. E passou. Enviei presentes para ela. Gravei um vídeo cantando parabéns. Minha irmã Priya me contou. Ivy chorou ao abrir tudo. Ela só quer você em casa, Ria, disse Priya. Eu sei, sussurrei. Finalmente, depois de 3 semanas, estava tudo pronto. Um acordo completo, com termos que faziam sentido. Uma parceria que traria a Belmar Goods $12 milhões em materiais ao longo de 2 anos. Couro suficiente para sustentar toda a coleção de primavera e ainda sobrar. A família de Eduardo ganharia com isso. A empresa também. Todo mundo sairia ganhando. A gente ia assinar o contrato numa manhã de quinta-feira. Eduardo queria fazer tudo direito com a família presente. Ele levou aquilo muito a sério.
Eu estava orgulhosa do que tinha construído. Orgulhosa de verdade. Pela primeira vez na vida, senti que tinha feito algo importante. Algo maior do que só sobreviver. Na quarta-feira à noite, eu estava no saguão do hotel conferindo se estava tudo certo para o dia seguinte quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do Graydon. Estamos te dispensando. Seu cartão corporativo está cancelado. Se vira para voltar para casa, sua fracassada. Prendi a respiração. Li de novo. E de novo. Nenhuma explicação. Nenhum aviso. Só aquilo. Chequei meu cartão. Ele não estava mentindo. Tinha sido cancelado. Eu tinha $40 na carteira. Minha passagem de volta estava marcada para a semana seguinte, usando o cartão corporativo da empresa. Eu nem sabia se ainda estava válida. Eu estava presa em um país estrangeiro. Depois de 3 semanas de trabalho, de perder o aniversário da minha filha, de economizar cada centavo, de comer comida de rua barata, de ficar em hotéis simples, pegar ônibus e fazer tudo o que me pediram. E o Graydon me chamou de fracassada. Fracassada. Meus dedos se moveram sozinhos. Entendi. Obrigada por avisar. Eu não sabia o que mais dizer. Minha mente estava vazia. Antes de continuar, quero te agradecer por estar ouvindo minha história. Eu sei que não é fácil. Às vezes nem de contar é fácil. Mas obrigada por estar aqui, onde quer que você esteja, dirigindo, trabalhando ou só em silêncio. Obrigada. Agora voltando. Fiquei sentada naquele banco por talvez 1 hora, talvez mais. As pessoas passavam. Funcionários do hotel olhavam de vez em quando, mas ninguém dizia nada. Eu só pensava na Ivy. Como eu ia voltar para casa? Será que teria que pedir dinheiro para minha irmã? A humilhação disso doía quase tanto quanto a mensagem. Então algo mudou dentro de mim. Não era exatamente raiva. Era algo mais frio, mais claro. Olhei para minha bolsa. Dentro dela estava a pasta com o contrato não assinado. Aquele que valia $12 milhões. Aquele que salvaria a coleção de primavera da Belmar. Aquele que Eduardo só aceitou fechar comigo. Levantei. Saí do hotel. Fui até o ponto de ônibus e voltei para a oficina do Eduardo pela última vez. Já estava escuro quando cheguei. As luzes ainda estavam acesas. Eduardo e Lucia estavam terminando os preparativos para o contrato do dia seguinte. Eles se assustaram quando me viram. Ria, está tudo bem? Perguntou Eduardo. Eles me demitiram. Eu falei sem emoção. Meu chefe mandou mensagem hoje à noite. Disse que estou dispensada. Cancelou meu cartão corporativo. Mandou eu me virar para voltar para casa. A mão de Lucia foi direto à boca. O rosto de Eduardo ficou sério. Depois de tudo isso, ele disse baixo. Depois de 3 semanas de tudo que você fez... Sim. Onde você vai ficar hoje? No hotel. Tenho dinheiro para mais 2 noites, talvez. Depois, eu vejo. Eduardo trocou um olhar com Lúcia. Aquela conversa silenciosa de casal. Então ele se virou para mim. A gente ia assinar o contrato amanhã, disse ele. O que você quer fazer? Foi aí que caiu a ficha. Ele não estava perguntando se ia acontecer. Ele estava perguntando o que eu queria que acontecesse. Como assim? Perguntei. Esse contrato, disse ele apontando para os papéis. Está no seu nome. Você é o ponto de contato. Tudo passa por você. A empresa precisa falar com você para ter acesso ao nosso couro. Foi o que a gente combinou. Mas eu não trabalho mais lá. Exatamente. Então por que eu assinaria com eles? Aquilo me atingiu devagar. Não era só um detalhe técnico. Era juridicamente vinculativo. Porque eu tinha sido formalmente designada como intermediária exclusiva no contrato. Algo que o jurídico deles aceitou sem revisar direito. Sem mim, não existia acordo. Eles vão mandar outra pessoa, eu disse. Vão tentar renegociar. Que tentem, respondeu Eduardo. Eu não vou falar com eles. Nem minha família. Nós fizemos esse acordo com você, não com aquele homem que nos desrespeita. Mas e a outra empresa? Perguntei. A Aurora Lux? Ele sorriu, mas não era um sorriso leve.
Eles vêm falando com a gente há quase 1 ano, oferecendo mais, melhores condições. Sempre dissemos não por causa da Belmar. Ele deu de ombros. Mas agora a Belmar quebrou esse acordo. Você abriria a mão de 12 milhões de dólares? Perguntei. Lucia respondeu com calma. O dinheiro não vai desaparecer, só vai para quem merece. Senti algo se soltando dentro de mim, algo preso há muito tempo. Tem mais uma coisa, disse Eduardo. A Aurora Lux perguntou se a gente conhecia alguém para coordenar compras internacionais. Alguém com experiência, contatos. Ele fez uma pausa. E agora eu tenho alguém em mente. Eu. Não posso, respondi na hora. Preciso voltar para casa. Preciso arrumar outro emprego. Você precisa parar de aceitar ser tratada como se não valesse nada, disse Eduardo firme. Esse homem te descartou depois de tudo que você construiu. E você quer voltar e encontrar alguém igual? Eu tenho uma filha, eu disse. Preciso de estabilidade. Isso não é risco, Ria, disse Lucia. Isso é você pegando o que é seu. Você construiu isso. Por que eles deveriam lucrar com isso? Olhei para o contrato nas minhas mãos. 3 semanas longe da Ivy. Tudo aquilo para no fim ser chamada de fracassada. O que eu preciso fazer? Perguntei baixo. Eduardo suavizou o olhar. Hoje, nada. Fica aqui. Temos um quarto para você. Amanhã eu ligo para Aurora Lux. Apresento você. E depois aviso o seu ex-chefe que não vai ter contrato. Ele vai surtar. Ótimo, disse Eduardo. Passei a noite no quarto de hóspedes deles. Pequeno, simples, mas confortável. Muito mais do que o hotel. Lucia me trouxe chá e empanadas. Sentou comigo. Meu pai dizia uma coisa. Ela falou. Quando alguém mostra quem é, acredite na primeira vez. Seu chefe já te mostrou. Não dê outra chance para ele provar de novo. Fiquei pensando nisso a noite inteira, em todas as vezes que eu ignorei quem o Graden era. No dia seguinte, Eduardo fez as ligações. Primeiro para a Aurora Lux. Sim, aqui é o Eduardo, da família Hayes Leather Works. A gente falou mês passado. Ainda tem interesse? Ótimo. Tenho alguém que você precisa conhecer. Ela é excelente. É o motivo pelo qual a Belmar queria trabalhar com a gente. E agora ela está disponível. Agora ela está disponível. Em seguida, ele ligou para o Graden. Eu fiquei sentada na oficina do Eduardo enquanto ele colocava o telefone no viva voz. Minhas mãos tremiam, mas tentei me manter firme. Graden atendeu no segundo toque. Eduardo, finalmente. Estava tentando falar com você. Está tudo certo para hoje de manhã? Não, respondeu Eduardo. Ainda não está nada certo. Silêncio. O que você quer dizer? A voz de Graden mudou. Ficou mais rígida. Quero dizer que não vai ter assinatura. Nenhum acordo. A família Reis não vai trabalhar com a Belmar. Isso é por dinheiro? Porque a gente pode... É por respeito, interrompeu Eduardo. Algo que você claramente não entende. Olha, espera um minuto. Eu não sei o que a Ria te disse, mas... Ela me contou que você a demitiu, cortou Eduardo. Depois de 3 semanas aqui construindo algo sólido. Depois de trabalhar mais do que qualquer pessoa que eu já vi, você descartou ela como se não fosse nada. Isso é um assunto interno da empresa, disse Graden, tentando manter o controle. Não tem relação com o nosso acordo. Tem tudo a ver, respondeu Eduardo. A Ria era o acordo. Nós negociamos com ela, confiamos nela. Em você não. Então não existe acordo. Você não pode fazer isso. Nós temos um acordo verbal. Não temos nada, disse Eduardo. E agora vamos trabalhar com a Aurora Lux. Eles pedem isso há 1 ano. Nós recusamos por lealdade a Belmar. Mas a Belmar não foi leal a quem construiu tudo isso. Então, acabou. Espera. Eduardo desligou. Eu fiquei olhando para ele em silêncio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Você acabou de... Comecei.
Sério? Perguntei. Sim, ele respondeu tranquilo. Acabei. Agora vamos falar do seu novo trabalho. A Aurora Lux queria me conhecer naquele mesmo dia. Eduardo organizou tudo. Mandaram um carro de verdade, com motorista. Depois de 3 semanas andando de ônibus, aquilo parecia outra realidade. A sede da Aurora Lux ficava em uma parte melhor de Buenos Aires. Prédios modernos, ruas mais organizadas. Eu me senti deslocada entrando ali com as mesmas roupas que vinha usando há dias. Quem me recebeu foi uma mulher chamada Isa. Devia ter uns 45 anos. Terno impecável, olhar gentil. O Eduardo fala muito bem de você, ela disse, depois de me cumprimentar. Me conta sobre você. E eu contei. Não a versão ensaiada, a versão real. Falei da Ivy, do trabalho na Belmar, dos fornecedores, de como eu realmente me importava com as pessoas. E você estava presa aqui ontem, e mesmo assim está aqui hoje, disse Isa. Não pegou um avião e foi embora. Por quê? Porque o Eduardo me fez enxergar uma coisa, eu falei. Eu sou boa no que faço. Muito boa. E estou cansada de gente que finge que não vê isso. Isa sorriu. O Eduardo disse que você fechou um acordo de 12 milhões de dólares. É verdade? É. Você consegue fazer isso de novo pra gente? Consigo, respondi sem hesitar. Então vamos falar do que você precisa, disse ela. Salário, viagens, horários flexíveis por causa da sua filha, tudo. Me diga o que faz isso funcionar pra você. Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo antes. O que eu precisava? O que faria minha vida funcionar? Falei sobre a Ivy, sobre precisar estar presente, sobre querer um salário justo, respeito, autonomia, sobre construir algo que realmente tivesse valor. Perfeito, disse Isa. Tudo certo. Quando você pode começar? Preciso voltar para casa primeiro, respondi. Ver minha filha, explicar tudo, depois eu volto. Podemos providenciar seu voo hoje se quiser, disse ela. E quando você estiver pronta para voltar, a gente cuida de tudo. Moradia, transporte, o que precisar. Saí daquela reunião com a sensação de estar vivendo outra vida. Uma vida em que eu importava. Naquela noite, meu celular não parava de tocar. Graden, várias vezes. Eu não atendi. Então começaram as mensagens. O que você falou pro Eduardo? Você sabotou tudo. Isso é ilegal. Nossos advogados vão te procurar. Você está destruindo a empresa. Como pode ser tão egoísta? Apaguei tudo sem nem terminar de ler. Depois ele mudou o tom. Ria, por favor, vamos conversar. Talvez eu tenha exagerado. A gente resolve isso. Volta. Bloqueei. Na manhã seguinte, Eduardo me levou até o aeroporto. Ele pagou minha passagem e não aceitou que eu recusasse. Você mereceu isso, ele disse. Você conquistou respeito, conquistou confiança, conquistou um bom trabalho. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Obrigada, eu disse. Mas não era suficiente. Não dava para resumir tudo em 2 palavras. Vai ver sua filha, ele disse sorrindo. Depois volta e vamos construir algo melhor. O voo de volta foi o mais longo da minha vida. Eu só pensava na Ivy, em abraçar ela, em explicar tudo, em tentar compensar o aniversário que perdi. Priya me buscou no aeroporto. Bastou olhar para mim. O que aconteceu? Ela perguntou. Contei tudo no caminho. Ela me olhava enquanto dirigia, como se não estivesse acreditando. Então você simplesmente saiu e agora tem um emprego melhor? Eu não saí, respondi. Eles me descartaram. Eu só garanti que eles não lucrassem com o que eu construí. Ivy estava dormindo quando cheguei. Fui até o quarto. Sentei na cama. Ela parecia tão pequena, tão tranquila. Afastei o cabelo do rosto dela. Ela se mexeu. Mamãe. Abriu os olhos. Sorriu. Mamãe. Me abraçou forte.
Eu abracei de volta com tudo. Você voltou, ela disse com a voz abafada no meu ombro. Voltei, meu amor. E não vou mais ficar tanto tempo longe, prometo. Você prometeu que voltava no meu aniversário. Eu sei, falei baixo. Eu errei, mas essa promessa eu vou cumprir. Ela olhou para mim. Você está bem? Você parece diferente. Estou melhor do que nunca, respondi. Agora vai dar tudo certo. Naquele fim de semana, a Belmar tentou entrar em contato de novo. Uma pessoa do administrativo me mandou mensagem. Graden gostaria de conversar sobre a possibilidade de você reconsiderar sua posição. Podemos oferecer uma remuneração maior. Respondi direto. Eu não tenho posição nenhuma para reconsiderar. Fui demitida por mensagem enquanto estava presa no exterior. Por favor, não entrem mais em contato. Tentaram mais 2 vezes. Ignorei. 2 semanas depois, voltei para Buenos Aires. Dessa vez, tudo organizado pela Aurora Lux. Apartamento perto da oficina. Carro alugado. Um cronograma que me permitia voltar para casa a cada 2 semanas. Isa me recebeu no primeiro dia. Bem-vinda de volta, ela disse. Pronta para construir algo? Pronta. O trabalho era parecido, mas tudo o resto era diferente. Minhas ideias eram ouvidas, minhas necessidades respeitadas, meu trabalho reconhecido. Consegui não só o couro do Eduardo, mas também seda da Tailândia, ferragens da Índia e tecidos do Peru. Cada fornecedor era tratado com respeito, como deveria ser. E isso fazia toda a diferença. Ivy se adaptou melhor do que eu imaginava. Você tem um trabalho importante agora, disse Priya. Tenho. Mas você é mais importante, falei para Ivy. Por isso eu volto sempre. Eu gosto quando você volta, ela disse. E gosto mais ainda dos biscoitos do avião. 3 meses depois, a coleção de primavera foi lançada. Esgotou em 2 semanas. A Aurora Lux virou destaque. E as encomendas não paravam de chegar. Assim que os resultados chegaram, Isa me chamou para a sala dela. Você tem noção do que fez? Perguntou. Só fiz o meu trabalho, respondi. Você construiu um império pra gente, disse ela. Esses relacionamentos que você criou, esses fornecedores que confiam na gente porque confiam em você. Isso não é só um trabalho, é algo raro. Ela me ofereceu uma promoção, diretora de compras internacionais, um salário que eu nunca imaginei receber, todos os benefícios e a garantia de que eu poderia trabalhar de casa 3 semanas por mês. Sim, respondi antes mesmo de ela terminar. Sim para tudo. Naquela noite, liguei para Eduardo para contar a novidade. Ele riu tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Eu sabia, disse ele. Falei para Lucia. Essa mulher vai mudar tudo. E olha só você agora. Eu não teria conseguido sem você, respondi. Você fez isso sozinha. Ele corrigiu com calma. Eu só te dei uma oportunidade de mostrar do que era capaz. O resto foi você. Enquanto isso, a Belmar Goods estava desmoronando. Eu não fui atrás de notícias, nem queria satisfação pessoal, mas esse tipo de coisa corre rápido. As pessoas comentam, fornecedores compartilham histórias. E eu acabei ouvindo. Sem o couro do Eduardo, a Belmar não conseguiu cumprir os pedidos da coleção de primavera. Tentaram outros fornecedores, mas ninguém chegou perto da mesma qualidade. As bolsas saíram inferiores. Lojas começaram a devolver. Clientes reclamaram. Parceiros cancelaram pedidos. Alguns exigiram reembolso. A reputação da empresa despencou. Blogs de moda que antes elogiavam passaram a criticar. O que aconteceu com a Belmar Goods? Dizia uma manchete. De referência no luxo a uma decepção completa. Financeiramente, a situação ficou crítica. A coleção de primavera deveria gerar 30 milhões de dólares. Em vez disso, trouxe prejuízo, devoluções, parceiros insatisfeitos e ameaças legais. Graden tentou se salvar. Demitiu gente, reorganizou a equipe, prometeu resolver tudo. Mas o estrago já estava feito. Ouvi dizer que ele tentou falar com Eduardo de novo.
Ofereceu mais dinheiro, melhores condições, praticamente implorou. Eduardo respondeu: Você tinha a melhor coordenadora do mercado trabalhando com você. Chamou ela de fracassada e abandonou ela no exterior. Por que eu acreditaria em qualquer coisa que você diga? 6 meses depois daquela mensagem no saguão do hotel, a Belmar Goods entrou com pedido de proteção contra dívidas. A empresa foi vendida em partes. A divisão de bolsas fechou. Graden perdeu o emprego. Depois disso, ficou difícil saber o que aconteceu com ele. Dizem que tentou vaga em outras empresas de moda, mas ninguém quis contratar. A reputação dele ficou manchada. Quando pediam referências, ouviam histórias de como ele tratava fornecedores, como tratava a própria equipe, como destruiu uma parceria de 12 milhões de dólares porque não soube valorizar quem construiu tudo. A última coisa que ouvi foi que estava trabalhando em uma marca pequena e decadente, ganhando bem menos, morando em um lugar menor e dirigindo um carro velho. Eu não comemorei. Não me senti vitoriosa. Só me senti cansada. Cansada de gente como ele. Cansada de um mundo que permite pessoas assim crescerem enquanto outras precisam lutar por migalhas. Mas também senti algo diferente. Algo mais quieto. Mais forte. Alívio. Alívio por ter saído dali. Por ter encontrado pessoas que valorizavam o que eu fazia. Por ter construído algo de verdade, algo bom, algo meu. 1 ano depois, a Aurora Lux abriu sua loja principal em Nova York. Isa me convidou para a inauguração. Levei Ivy comigo. Ela usava um vestido novo e segurava minha mão com força, enquanto caminhávamos pela loja. Cada bolsa ali tinha materiais que eu escolhi. Cada peça carregava histórias e relações que eu construí. Você ajudou a fazer tudo isso, mamãe? Ela perguntou, com os olhos brilhando. Eu ajudei a encontrar as pessoas que tornaram isso possível, respondi. Os artesãos, os fornecedores, gente do mundo todo. Eu só conectei eles com quem valoriza o trabalho deles. Isso é muita coisa, ela disse. É sim, respondi sorrindo. E ainda me pagam bem por isso. O que significa que depois a gente pode ir tomar sorvete. O rosto dela se iluminou. Sério? Sério. Isa me encontrou perto do fim do evento. Ainda bem que você veio, disse ela. Nada disso existiria sem você. Existiria sim, respondi. Talvez diferente. Não, disse ela com firmeza. Não assim. Você construiu algo especial, Ria. Eles não trabalham com a gente só por dinheiro. Trabalham porque confiam em você. Isso é raro. Isso é valioso. Não esquece disso. Prometi que não esqueceria. Naquela noite, Ivy dormiu no avião, com a cabeça apoiada no meu ombro. Fiquei olhando para ela e pensando em tudo o que tinha mudado. 1 ano antes, eu estava no saguão de um hotel em Buenos Aires, lendo uma mensagem que me chamava de fracassada. Perdida, assustada, com $40 na carteira e sem saber como voltaria para casa. Agora eu tinha um trabalho que me valorizava, parceiros que me respeitavam, dinheiro suficiente para dar a Ivy a vida que ela merecia e, principalmente, a certeza de que nunca mais aceitaria ser tratada daquele jeito. Eu destruí a Belmar? Não. O próprio Graden fez isso quando decidiu que eu não valia nada. Quando descartou quem construiu algo importante. Quando escolheu ser arrogante em vez de agir com inteligência. Eu só me recusei a salvá-lo das próprias escolhas. Às vezes, me perguntam se sinto culpa. Se eu acho que deveria ter feito diferente. Assinado o contrato mesmo assim e seguido em frente. A resposta é não. Não me sinto culpada por me escolher. Por não deixar que alguém lucrasse com um trabalho que não valorizava. Por me afastar de quem me tratava como descartável. Eduardo me ensinou algo importante. Ele disse: quando alguém te joga fora, não volte para a vida dessa pessoa. Vá embora e deixe ela perceber o que perdeu. Foi o que eu fiz. Fui embora e construí algo melhor. Ivy tem 8 anos agora. Ela conhece parte da história, mas não tudo.
Guardei algumas coisas para quando ela for mais velha. Mas ela sabe que a mãe dela já foi desrespeitada, que ficou sozinha longe de casa e que conseguiu transformar algo ruim em algo bom. Você é corajosa, mamãe, ela me disse semana passada. Eu não sou corajosa, respondi. Eu só estava cansada de ser maltratada. Isso é coragem, ela disse, com a certeza de uma criança. Ficar com medo e mesmo assim fazer. Talvez ela esteja certa. Talvez se escolher quando todo mundo espera que você se anule seja, sim, um ato de coragem. Hoje continuo trabalhando com a Aurora Lux. Continuo viajando, criando conexões, construindo relações de confiança. Eduardo e Lucia viraram família para mim. Ivy chama os dois de vovô Eduardo e vovó Lucia. No mês passado, Eduardo se aposentou e passou o negócio para o filho. Na festa, ele me chamou de lado. Sabe do que eu mais me orgulho? Perguntou. De ter construído uma empresa de sucesso? Arrisquei. Não, ele disse. Me orgulho de ter reconhecido o seu valor quando nem o seu chefe conseguiu ver. Me orgulho de ter te dado uma oportunidade e de tudo que você se tornou. Obrigada, eu disse baixinho. Agradeça a si mesma, ele respondeu. Você fez o trabalho. Teve coragem. Eu só abri a porta. Você decidiu atravessar. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu quando meu chefe me abandonou no exterior, cancelou meu cartão corporativo e me chamou de fracassada. Eu não busquei vingança do jeito que as pessoas imaginam. Não destruí ninguém diretamente. Não sabotei nada. Eu só parei de ajudar. Parei de construir para quem não valorizava o que eu fazia e deixei as consequências seguirem o caminho natural. Às vezes, a melhor vingança não é destruir alguém. É não impedir que a pessoa enfrente as próprias escolhas. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente se escolher. Obrigada por ouvir até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez lembrar que o seu trabalho tem valor e que você merece respeito, me faz um favor. Deixa um like. Comenta de onde você está ouvindo e qual parte mais te marcou. E se inscreve para acompanhar mais histórias como essa. Seu apoio significa muito para mim. Obrigada por estar aqui. A verdadeira lição dessa história não está na queda da Belmar, mas na decisão silenciosa de Ria de parar de sustentar algo que a desvalorizava. Muitas vezes, acreditamos que precisamos reagir com confronto, provar nosso valor ou buscar validação de quem nunca esteve disposto a enxergar. Mas o poder real está em reconhecer quando um ambiente não merece mais o seu esforço. Ria não destruiu ninguém. Ela apenas se recusou a continuar construindo para quem a tratava como descartável. E isso foi suficiente para que toda a estrutura desmoronasse sozinha. Existe uma força imensa em se retirar com consciência, em vez de lutar por reconhecimento em lugares onde ele nunca virá. Nem toda vitória faz barulho. Algumas começam no momento em que você decide parar. Essa história mostra que competência sem reconhecimento se transforma em exploração. Ria sempre foi excelente no que fazia, mas estava inserida em um sistema que se beneficiava disso sem dar o devido valor. A virada acontece quando ela entende que seu verdadeiro ativo não era o emprego, mas sim sua capacidade de construir relações, gerar confiança e entregar resultados reais. Muitas pessoas permanecem em ambientes tóxicos por medo da instabilidade, sem perceber que a maior instabilidade é continuar onde não há respeito. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de não aceitar menos do que você merece. Quando você se posiciona, mesmo que em silêncio, você redefine seu valor. Primeiro para si mesmo, depois para o mundo. Agora me diz, quando alguém te desvaloriza, você geralmente tenta provar seu valor, ou aprende a retirar seu valor do lugar errado. E em que momento você percebeu que o poder real da Ria não estava no cargo, mas sim nas relações que ela construiu? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre valor, respeito e posicionamento,
Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.